A Help Redação apresenta Web aula número 22, Parágrafo de Desenvolvimento, parte 4. Tipos de argumento. 4. Argumentação por testemunho de autoridade. Outra forma de sustentar sua argumentação é mostrar opiniões de pessoas consideradas autoridades no tema em questão, as quais tenham um posicionamento semelhante ao seu. Se em um debate seu interlocutor discorda de você e decide contrapor-se a seus argumentos, é muito mais difícil lançar por terra a opinião de alguém reconhecidamente famoso por sua visão sensata e especializada acerca de determinada questão. Veja como essa estratégia argumentativa foi empregada no trecho a seguir. Apesar de se tratar de uma notícia, esse texto possui teor argumentativo, uma vez que a escolha de palavras apresentada pelo autor, especialmente no primeiro parágrafo, induz o leitor a posicionar-se também contra os fazendeiros que desafiaram a moratória e plantaram soja em áreas recém-desmatadas. A fim de ressaltar a ilegalidade de tais ações, o autor citou uma fala de Paulo Adário, que explicita a relevância e a necessidade de tomar medidas como essa para proteger o meio ambiente. No que diz respeito à pontuação, você não pode esquecer que, sempre que for citar a fala de outra pessoa, é melhor fazê-lo entre aspas. Contudo, como na hora da prova você não vai ter acesso ao texto literal de outrem, é melhor fazer citações indiretas, caso você se lembre de uma frase famosa de alguma personalidade histórica. Com a citação indireta sem aspas, você pode parafrasear a outra pessoa, precisando apenas se preocupar com a manutenção do sentido original e não com a reprodução exata de cada palavra. Por fim, gostaríamos de destacar duas estratégias empregadas nesse texto, com vistas a tornar ainda mais convincente seu argumento de autoridade. Em primeiro lugar, em vez de simplesmente nomear quem disse a frase citada, Paulo Adário, o autor fez questão de dizer que cargo essa pessoa desempenha em relação ao meio ambiente, o que torna sua opinião ainda mais convincente. Lembre-se de que, nesse caso, não é apenas o nome em si que confere autoridade à visão de tal indivíduo, mas sim a responsabilidade e a importância de sua atuação diante do tema discutido. Ademais, note a função para que o segundo parágrafo desempenha. Ele ressalta que a frase não só foi pronunciada por uma autoridade no tema, mas para outras autoridades, igualmente significativas e respeitáveis. 5. Argumentação por contra-argumentação. Muitas vezes, ao redigir o texto argumentativo, você já imagina quais serão os possíveis posicionamentos contrários de alguns leitores. Para fortalecer sua argumentação, você pode citar essas visões diferentes da sua e contrapor-se a elas, utilizando o que chamamos de contra-argumentação, antecipando e descartando eventuais oposições que outras pessoas poderiam apresentar diante de sua tese. É preciso tomar cuidado, no entanto, para refutar com consistência esses contra-argumentos, ou seu posicionamento pode perder credibilidade diante deles. Observe o trecho abaixo, retirado da crônica Os Homens Desejam as Mulheres que Não Existem, que circula na internet e é atribuída ao autor Arnaldo Jabor. A tese central defendida pelo autor no trecho analisado é que no Brasil o feminismo se vulgarizou numa liberdade de objetos, produziu mulheres livres como coisas, livres como produtos perfeitos para o prazer. No entanto, ao longo do texto, o autor antecipa possíveis retaliações a seu posicionamento, como se percebe na passagem. Talvez esse artigo seja moralista, talvez as uvas da inveja estejam verdes. Veja que essas ideias contrárias à tese foram introduzidas pela palavra talvez, a qual reforça o quão duvidosas seriam essas críticas com as quais o autor não concorda. É importante perceber que a oposição entre essas ideias e a tese defendida pelo autor não torna o texto contraditório. Na verdade, para fortalecer sua argumentação, o autor cita possíveis pontos de vista opostos para logo rechaçá-los no excerto. Mas eu olho as revistas de mulher nua e só vejo paisagens. Não vejo pessoas com defeitos, medos. A palavra mas,
conectivo de adversidade e contraste, introduz uma oposição a esses possíveis pontos de vista contrários, dando suporte à tese defendida pelo autor. Por fim, a última frase, a mais impactante do texto, rebate os contra-argumentos que poderiam ser levantados pelo leitor e que foram já antecipados e negados por Jabor.